Bom dia, meus amigos. Muito bom tê-los conosco mais um dia. Vamos iniciar nossa semana com um ensinamento do livro Vinhas de Luz, escrito por Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E continuando nos nossos estudos, vamos agora tratar sobre o item 51, não se envergonhar. O texto inicia da seguinte forma: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus disse isso no texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 26. Chico diz: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante de tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública, e a conduta de cada crente é a sua profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual. Junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com o pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em pelergas calorosas das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações, aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Esse texto, após algumas leituras, me fez refletir que o não se envergonhe talvez trate de algo um pouco além de mero constrangimento, digamos assim. Se a gente pensa na vergonha, no conceito mais básico dela, é algo que nós, em nossas ações ou em nossos atos do dia a dia, nós sentimos um pouco de arrependimento por fazer uma ação. E eu acho que o texto aqui nos traz algo um pouco além da própria vergonha. É muito mais um lembrete. O texto deixa muito claro que as palavras podem ser muito bonitas, mas se elas não estiverem seguidas de ações, são meramente expressões vazias. E é nesse ponto que eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão no sentido de que o não te envergonhes, não se envergonhar, de que trata o texto, é não se repreender para agir, conforme Cristo nos ensinou. Ações, mesmo que insignificantes, no nosso dia a dia, são aquelas onde nós realmente conseguimos praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Então, não se envergonhar é de praticar essas pequenas ações. Não deixar de agir conforme Cristo nos ensinou em todos os momentos do dia a dia. E não apenas nos momentos de defendê-lo perante o discurso. Falar e fazer são coisas muito diferentes.
Que nós possamos ter isso muito claro nas nossas atitudes e no nosso dia a dia. Apenas dizer que somos cristãos, apenas dizer que somos espírita, apenas dizer que praticamos o bem, mas na primeira oportunidade de fazer o bem para alguém, nós deixamos de agir, é nesse ponto que nós deveríamos lembrar desse texto. Quando deixamos de agir, estamos nos envergonhando. E é isso que uma breve interpretação do texto me trouxe. Quando deixamos de agir da forma como Cristo nos ensinou e como pregamos o tempo todo, é aí que estamos nos envergonhando de Jesus. Então, não se envergonhar é o primeiro passo para podermos mudar não só o nosso dia a dia, mas o dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor. Se nos dizemos cristãos, temos que nos lembrar desse detalhe, de não nos envergonharmos, de sermos cristãos. E de novo, eu trago essa reflexão. O nos envergonharmos é o esquecermos de praticar. A vergonha é deixar de lado aquilo que deveríamos estar fazendo. Então, que nós possamos refletir a respeito e possamos não nos envergonharmos mais perante as nossas omissões e agir conforme Cristo nos ensinou, para que possamos ser cada vez melhor na nossa jornada, que possamos sempre estar aqui ajudando o próximo, seja nos pequenos momentos do dia a dia, ou seja em grandes momentos de necessidade, mas que nunca deixemos de sermos cristãos. Eu me despeço de vocês, que todos tenham uma boa semana e espero que seja uma semana cheia de atos muito bonitos e muito construtivos. Uma boa semana a todos.